Bom dia, manhã de 3 de maio, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 854. Estamos falando de dificuldades no primeiro livro dos Reis. Primeiro Reis, capítulo de número 11, verso 4, lemos assim: Porque sucedeu no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração, para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito com o Senhor seu Deus, com o coração de Davi, seu pai. Como é que é? O coração não era perfeito como o coração de Davi, seu pai? Mas será que Davi tinha um coração perfeito? Nós sabemos do relacionamento de Davi com Betsabá e o que ele fez com o marido dela, Urias. Como poderia o rei de Israel ser considerado aqui alguém com coração perfeito diante do Senhor, sendo que cometeu tais pecados? Vamos à solução dessa dificuldade. Até mesmo antes de tornar-se rei de Israel, Davi havia cometido vários pecados e ofensas para o seu próprio descrédito. Ao mentir para o sumo sacerdote Aimeleque, ele provocou um massacre de praticamente todos os sacerdotes da cidade de Nob. Sim, foram trucidados pelo rei Saul, mas embora eles não tivessem consciência de que o filho de Jessé fosse perseguido como fugitivo. 1 Samuel 21 e 1 Samuel 22. Mais tarde, também como vassalo do rei Ax de Gate, Davi o enganou sistematicamente no que concernia as várias tribos e comunidades que seus guerreiros haviam invadido e destruído nas pilhagens centradas em Ziclag, e não teve escrúpulos de matar todas suas vítimas para que ninguém revelasse a verdade sobre as suas atividades ao rei filisteu. 1 Samuel 27, 8 a 12. E temos, claro, o caso de adultério de Davi com Betsabá, subsequente decisão assassina que ele engendrou para que seu marido Urias morresse no combate diante das mulheres de Rabate, Amon, 2 Samuel capítulo 11. De modo algum são as únicas notas vergonhosas do seu currículo, enquanto sejam essas as mais conhecidas. Diante de todas essas considerações e fatos, fica-nos bem patente que Davi não obteve a aprovação de Deus por causa de uma vida exemplar e sem pecado. Não diz coração perfeito por causa disso. Ainda que sua conduta, em geral, fosse notória e sua coragem e também habilidade militar como líder estivesse acima de qualquer suspeita, não foi por isso que Davi agradou a Deus. O Senhor gostou dele devido à sua tremenda virtude, que era a fé no poder, na graça de Deus. E por causa dessas virtudes, seu coração foi considerado perfeito, como diz aqui, ou numa outra tradução, fiel, totalmente devotado para com Yahvé, conforme descreve 1 Reis 11, 4, e também Atos e 1 Reis 15, 13 e Atos dos Apóstolos 13, 22. O termo Salem, basicamente significando completo, total, sadio, terminado e até em paz. Alguém, entre outras palavras, o coração de Davi estava à disposição de Deus. O Senhor era a sua verdadeira razão de viver. Muitos de seus salmos expressam eloquentemente sua profunda ligação com o Senhor, sua alegria por ter comunhão com Deus e sua completa confiança no poder redentor de Deus. Além disso, Davi não podia permanecer fora da comunhão com Deus durante muito tempo. O Salmo 32 revela a agonia profunda
porque passou depois de seu caso com Betseba, que finalmente o profeta Natã veio a ele e o condenou de seus crimes em nome de Yahvé, segundo Samuel 12, 7-10. Um homem de menor estatura moral ter-se-ia encolarizado contra o profeta e dado ordens para que o profeta fosse morto. Todavia, uma das grandes virtudes do caráter de Davi era sua habilidade para receber a repreensão e reconhecer o seu pecado, conforme o Salmo 51, e atirar-se à misericórdia de Deus para que Deus lhe perdoasse, o limpasse e o restaurasse a comunhão divina de novo. O crente que pode enfrentar a culpa e o fracasso da maneira como Davi procedeu é, em um sentido, um homem segundo o coração de Deus, o tipo daquele que Deus escreve para Samuel, e procurava depois Saul ser desobedecido ao Todo-Poderoso. 1 Samuel 13:14. Davi era esse tipo de filho e de servo do Senhor, um homem segundo o seu coração. Como tal, Davi tornou-se um modelo que todos os crentes devem seguir com respeito ao compromisso e agradar ao Senhor de todo o coração, obedecendo a sua palavra e trabalhando para que implante seu reino na terra. Deus poderia depositar em Davi grandes responsabilidades e conceder-lhe muitas vitórias no campo de batalha, porque o propósito central de Davi era sempre glorificar e agradar a Deus e não a si mesmo. Rememorando essas características dominantes do seu caráter, o apóstolo Paulo o elogiou e engrandeceu perante a congregação de Antioquia da Pisídia, dizendo em Atos 13:22, e tendo tirado a este, Saul no caso, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. A palavra aqui no grego é kataten kardiamou, que fará toda a minha vontade. A glória de Deus, a vontade divina e a comunhão amorosa com Deus era o que mais interessava a Davi. Ainda que houvesse lapsos temporais nesse relacionamento, todavia, depois de haver caído em pecado e tendo fracassado, ele soube como confiar na graça de Deus, em seu amor perdoador, de modo que confessou sua iniquidade em atitude de verdadeiro arrependimento para voltar a ter comunhão com o Senhor e caminhar em santidade com Deus. Um crente assim, com toda certeza, é um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, alguém que busca e ama a Deus, independente de nossas imperfeições. Podemos amar e buscar a Deus e buscar o perdão de nossos pecados, como Davi o fez. Que Deus te abençoe, que você medite nessa dificuldade e que tire lições para a sua vida. O coração de Davi era perfeito, não é porque ele era perfeito, mas sim porque ele buscava a Deus. Busque você e eu também a Deus. E acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, todos os dias trazemos aqui para você uma dificuldade, um verso da Bíblia por dia, que é uma pequena meditação e uma curiosidade. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.